Quem é você? 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 Quem você pensa que Quem é? é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e essa é mais uma edição do Quem Você Pensa Que É podcast. Um podcast de personalidade. E vejam só vocês o tamanho do absurdo, um podcast que anda por aí dizendo que tem inclinações filosóficas. Olha a cara de pau desse pessoal. Agora imagina você se de repente o Clóvis de Barros ouve uma parada dessa. Felizmente eu não ando armado. Eu quero nem estar perto se isso acontecer. Então você, amiguinho, que escolheu o nosso podcast no seu agregador, pensando que, nossa, com esse nome deve ser um podcast de fofocas sobre celebridades. Deve ser um podcast com barracos. Errou! Então, se você achou isso, infelizmente eu vou precisar começar mais uma edição citando esse grande filósofo contemporâneo, Rogerinho do Ingá. Abre aspas. Achou errado, otário? Fecha aspas. Falando sério agora, o Quem Você Pensa Que é um podcast que tem como objetivo investigar como foi construída a nossa personalidade. Do que a gente é feito, o que é inato, o que é cultural, o que a gente escolheu, o que escolheram pra gente. Ou seja, o que faz você ser você mesmo assim, complicado e perfeitinho desse jeito que você é. Quem é você? Será que você realmente é quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Meu Deus, Ricardo! Bora descobrir? Antes de começarmos, vamos para aquele nosso já famoso momento recadalhos. Aqui tem informação! Você que está curtindo o conteúdo do Quem Você Pensa Que É podcast, dá uma passada lá no seu agregador favorito para classificar a gente. O Spotify tem aquela parada das estrelinhas, no Apple Podcast também tem. Dá um pulo lá, cara, classifica a gente, mas naquelas, né? Vai lá se você quiser dar 5 estrelas. Se for pra dar 2 só, mano, sei lá, vai fazer outra coisa que é melhor, né? O Quem Você Pensa Que É tá disponível nos principais agregadores, no Spotify, no Apple Podcast, Amazon Music, vários outros. Se você clicar lá no tal do sininho, sempre que eu soltar um episódio novo, o agregador vai te avisar. Tem também a possibilidade de programar para baixar automaticamente quando sair episódio novo. Eu, por exemplo, faço assim. Deixo já programado para baixar os meus podcasts favoritos automaticamente. Que assim, a hora que eu entro no agregador para ouvir, já tá lá baixadinho, bonitinho, tá ligado? Ah, agora eu entendi! E se você tem um amigo que você acha que é digno de conhecer e frequentar esse nosso mundinho, compartilha com ele, manda o seu episódio favorito para testar, para ver se ele está mesmo apto a estar no meio de nós, né? Que frequentando esse nosso rolê. Brincadeira, pessoal. Compartilha com a geral. Quanto mais pessoas, melhor. Tá todo mundo bem-vindo a colar aqui com a gente, mano. E ouvir, e trocar ideia, e dar opinião, e etc e tal. E esse simples ato de compartilhar nas suas redes, cara, ajuda bastante a crescer aqui o trampo, né? Dá uma bela ajuda pro trampo aqui, né? Por último, eu queria reforçar que
as nossas redes estão abertas para você dar a sua opinião, sabe? No Instagram, no e-mail, né? Se você preferir, se você for das antigas, for do rolê de escrever e-mail e tal, né? Eu, inclusive, estou considerando, caso tenha algum retorno nesse sentido, de criar futuramente uma sessão para ler os e-mails, né? Para um espaço para ver as opiniões de vocês no programa, entendeu? Mas aí tem que ter um retorno, né? Não adianta eu criar uma sessão e ninguém mandar e-mail. Não? Mas assim, no Instagram, no e-mail, a caixa de mensagem do Spotify e dos outros agregadores, sinal de fumaça, sei lá, o jeito que você achar que é melhor aí pra se conectar com a gente, né, mano? Pra dar sua opinião, pra reclamar, pra dar sugestão, tá valendo tudo, sabe? Eu quero conhecer um pouquinho mais das pessoas que estão aí ouvindo toda semana o Quem Você Pensa Que É podcast, certo? Vamos lá interagir com o tiozão aqui? Vamos pro programa agora. E para trocar essa ideia com a gente aqui hoje, eu convidei ele, que era o correspondente internacional do melhor podcast sobre literatura do Brasil, o Estante Infinita. E, além de tudo isso, tem a grandíssima honra de ser o meu cunhado, Rogério Elias. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Não é mais o Estante Infinita, mas é um outro podcast e vai ser uma conversa muito legal e espero que vocês gostem desse nosso bate-papo. Essa pergunta que é tão provocativa, né? E vamos seguir isso aí. É isso, bora aí. Rogério, você deve estar ligado que tem um hábito aqui no Quem Você Pensa Que são aquelas duas perguntinhas básicas para a gente começar a conversa, né? Dar uma esquentada no papo, né? Que a primeira seria: você tem algum guilty pleasure? Sabe, aquela parada que é tosca, você sabe que é tosca, mas você gosta e não tem o que fazer a respeito. Só gosta e já era. Se você compartilha aí com a gente. Bem, vamos lá. Respondendo essa primeira, fazendo uma conexão também com o Estante Infinita, eu acho que uma das coisas que eu tenho, assim, para realmente sair da realidade, sair um pouco fora da realidade, é justamente a leitura de livros que não são tão legais assim, né? Sei lá. São livros, por exemplo, nas minhas últimas férias de 2023, eu li Colin Hoover, cara, sei lá. Foi pra meio que dar uma descompensada de tudo aquilo que eu tinha lido no meu ano inteiro. Uma faculdade de psicologia exige uma literatura mais técnica, né? Você vai ler Freud, vai ler Lacan, vai ler outros teóricos. Então eu tive que, cara, apelar. E, cara, vou dizer assim que foi muito bom ter lido esse livro, porque é um livro de fácil leitura, tem personagens, assim, interessantes. E por uma leitura de férias, cara, foi muito legal. Então acho que pra gente sair um pouco da realidade, do dia a dia, que é cansativo, dessa nossa loucura de trabalho, faculdade, a gente precisa encontrar alguns meios de satisfazer o nosso desejo de outras formas. Não, né, sei lá, não ir direto a uma coisa que vai consumir tempo, vai consumir elaborações, sabe? Que você vai ter que ficar pensando. Não, às vezes você quer uma história pronta ali, que é a fulana saiu com Beltrano e, cara, deu ruim ou deu bom, e aí tem todo... A Colin Hoover, ela consegue trabalhar muito bem essa escrita um pouco mais jovem, né? Que acaba atraindo essa galera mais jovem e vai direto ao ponto, né? Vai ser aquela história bem simples de um casal e aí tem toda uma discussão de um relacionamento abusivo na história, né? E no final, você sabe que o final vai ser aquela coisa bacana da personagem principal ficar com o seu personagem... Não o antagonista, mas o protagonista também da história, né? E fora isso,
eu vou consumir tudo quanto é vídeo engraçado no TikTok ou no Instagram. E assisto Big Brother também, cara. Janeiro é o melhor mês do ano, porque aí é o mês que você vai esquecer das suas tretas, né? E você vai acompanhar a treta de outra pessoa. Você esquece as suas neuras pra acompanhar a neura de outras pessoas, né? Isso é muito legal. Pode crer. Então, mano, uma parada que eu tenho percebido nesses 6 meses de quem você pensa que é, com essa pergunta, é que, cara, tá sempre muito relacionado o lance do Guilty Pleasure com bem isso que você falou, aliviar o estresse da cabeça, sabe? É um lance para você assistir ou ler ou qualquer coisa do gênero que não te obrigue a pensar, não te obrigue a ficar raciocinando, a ficar quebrando cabeça, coisa assim. Era um lance pra tipo, você colocar lá e só viajar mesmo no rolê, né? Só que eu sinto falta de uma galera que, tipo, fale uma parada mesmo assim, sabe? Aquela que fala, mano, eu gosto do, sei lá o que, o forró de não sei das quantas, tá ligado? Eu acho da hora quando eu conheço alguém que fala isso. Pra essa questão de música, assim, eu até que não tenho esse problema, mas eu, por exemplo, desde pivete, desde muito novo, eu sempre gostei de Faustão, por exemplo. Faustão pode crer, bem popular. Então, né? assim, domingo, pra mim, era um dia que eu parava por algumas horas e, cara, ia ver o Ding Dong do Faustão, que só ia cantores das antigas, assim, né? Então, e aí pode ser que seja um guilty pleasure da semana, né? Tipo, a semana foi treta, então vou ficar aqui ouvindo o Silvio Santos contar piadas machistas e homofóbicas, sei lá. Ai, caramba, pode crer. É bem isso, mas eu tava falando, por exemplo, o Bel, quando eu troquei ideia com ele aqui, ele falou que gostava de umas paradas tipo aquele cara do Caneta Azul, tá ligado? Os negócios bem atravessados mesmo, assim, mano. É da hora. Essa pergunta é bem legal, mano. Saber esse lance que a pessoa não tem muita coragem de ficar falando, assim, sabe? Puta, eu gosto desse negócio. Eu acho legal, mano, porque acaba revelando, né, mano, um pouco mais da pessoa. Coisa que geralmente ela não falaria por aí, né? Sim, eu achei interessante porque é uma caixinha ali que às vezes a pessoa ela vai se sentir envergonhada de falar, né? Por exemplo, Sim. Você fala, puta, como eu disse agora há pouco, eu gostava de assistir Faustão. Cara, tem gente que vai falar assim, meu Deus, cara, como pode? Uhum. Você ficar seu domingo assistindo um programa de 3 horas, 4 horas, em que, sei lá, o cara fica com aquelas piadas que o Faustão fazia, que eram totalmente... hoje pra gente é totalmente sem graça, mas, cara, eu lembro de rir quando era mais novo. Uhum. E aí você fica meio assim, envergonhado. Puxa, e aí entra naquela discussão de que a gente sempre fala, né? Que é a alta cultura e a cultura popular, que, assim, acaba entrando nesses Sim. assuntos. E acho que as pessoas realmente elas se preocupam no que as pessoas vão pensar sobre a forma que ela escolhe viver, né? E acho que a gente não deveria pensar dessa forma. Então, assim... É aquele lance da persona, né? O cara cria uma fachada social, né? O que eu faço em casa, ninguém tem que ficar sabendo, né? Mas eu acho bobeira, porque pra mim um dos efeitos dessa pergunta é exatamente revelar o humano, né? O comum das pessoas, tá ligado? Tipo, o problema dessas personas é que geralmente são infalíveis, né? Eu sou mega cult, eu falo contra o Big Brother na internet, no Twitter o tempo inteiro, né, mano? Eu sou superior, porque eu li 50 livros, né? Enquanto vocês estavam assistindo essa bosta, entendeu? E às vezes o cara em casa tá lá, mano, assistindo escondido, tá ligado? Isso. Ou assiste coisa pior, cara, porque Né? até, por exemplo, o cara fala assim, eu não gosto das novelas brasileiras, né? Tem essa discussão também, né? Eu assisto uma série. Uhum. Cara, mas se você for pegar um dorama, nada mais é do que uma novela da Globo, cara. É uma novela. Tem várias histórias ali, vários personagens, tem o casal. Lógico que, dependendo da história, é muito mais interessante, né? Mas normalmente essas questões são universais, né? Porque você vai ver esse rolê dos romances e das classes sociais no dorama, na novela mexicana e na novela da Globo do mesmo jeito, tá ligado? É universal o rolê, né? Essas micro-histórias, elas vão estar em todas as culturas, não tem como fugir. E o engraçado é que a gente tem também essa visão de que
aquilo que é produzido fora às vezes é melhor do que o nosso. E às vezes não, cara. Tanto uma série ou uma novela, elas existem para um propósito. E elas cumprem esse propósito, que é te entreter. Acabou. Esse é o ponto. Ah, mas essa aqui é ruim. Beleza. Teve pessoas que assistiram Maria do Bairro e adoraram a novela. Se você for ver, tem até não sei se pode chamar de movimento, mas assim, tem um resgate dessas antigonas como mega musas agora, né? Tipo, você vai ver meme da Paola Bratti pra cima e pra baixo. Sim, sim. Sim, então é isso. Cara, é sentar no sofá e aproveitar. Agora, por exemplo, eu tinha um pouco de preconceito com o dorama, né? Porque, assim, mas era um preconceito irracional. Porque eu nunca tinha parado pra sentar pra assistir um dorama. Só que, assim, todo mundo fala, dorama, vou assistir um dorama. E a pessoa já fala que vai assistir um dorama trazendo um contexto, uma intenção um pouco pejorativa. Já, tipo, eu vou assistir um dorama. Como se fosse uma coisa muito ruim. E, cara, eu tô agora acompanhando o dorama com a Juliana e é muito bom, cara. É muito bom. É bem guilty pleasure mesmo, né? O cara, até quando ele fala que vai ver, é um negócio meio culpado, tipo né? assim, não, cara, não, mas vou ver um dorama agora, meu dorama. E às vezes cai nesse lugar de, dorama é uma coisa que não deveria ser assistido. Mas, cara, eu tô assistindo esse dorama, que é A Mulher do Meu Esposo, eu acho que tá passando no Amazon Prime. E é uma série muito legal, assim, de assistir, cara. Eu tô gostando. Conta a história, só pra dar um over aqui. Conta a história de uma mulher que ela descobre uma doença e ela tá próximo de morrer. E ela tem uma segunda oportunidade de voltar à vida, né? Ela volta, tipo, alguns anos antes, e com a ideia, com as imagens na cabeça de que ela tinha falecido, né? E aí tem toda uma trama entre ela e o namorado, que foi marido, entre ela e as amigas, entre ela e o chefe. Cara, muito legal, tá muito legal. Inclusive eu indico aí pra vocês que estão ouvindo o Quem Você Pensa Que É, cara. Se quer desopilar, vai assistir um dorama. Bora de dorama. Pode crer. Então, mas a segunda pergunta, cara, que vem em conjunto com essa primeira, ela seria tipo o contrário dela. Eu quero saber se tem uma parada que todo mundo acha muito hype, e tá todo mundo falando o tempo todo, e você, tipo, não suporta, tá ligado? Você não consegue entender qual é que é desse hype, tá ligado? Tipo, por que todo mundo gosta desse bagulho? Eu não consigo nem chegar perto, tá ligado? Cara, eu acho que um hype que tá todo mundo assim, acho que o mundo inteiro tá nesse hype novo de cuidado com o corpo, academia e o cara quatro. Eu tô totalmente fora, cara. Eu acho que você tem que comer o que você quer. Olha só que loucura. Não vou na academia, não acordo às 5 enquanto eles dormem. Brincadeira, mas não sei, eu acho que... Pode ser essas aí, pô, não tem problema nenhum. Imagina quem tá me ouvindo agora vai falar, realmente, cara. Ele tá sendo 100%... Olha o gordão falando ali, né? Ele tá sendo 100% sincero nessa conversa, porque, cara, assim, lógico que eu entendo, cara, que a atividade física é importante, mas, cara, hoje em dia a gente é bombardeado a todo momento, cara. Assim, é muito engraçado. Você entra nas redes e, cara, acho que é todo o algoritmo, né, trabalhando contra mim, né? Que de 5 posts que eu vejo, 3 dele é de alguém meditando, alguém fazendo yoga de manhã, ou alguém fazendo calistenia, ou alguém indo pra academia. Tipo, parece que todo o meu círculo de amizade é marombeiro, é essa galera de academia mesmo seu. Então, assim, essa é uma parada que se encaixa totalmente com essa tua pergunta. Uhum. Mas isso tem a ver com todas as redes ou tipo TikTok e tal, né? Esse né, que você falou que vem o tempo todo pra você. Eu acho que no Instagram tem mais uma... Eu acompanho, acho que a maioria da galera que eu acompanho, elas são muito dessa parada de academia, assim, né? De cuidar do corpo, de cuidar da saúde.
Então, eu percebo que no Instagram tem uma galera assim, tem bastante gente assim do meu ciclo de amizade que é muito dessa de ir pra academia, de ter uma vida saudável. Aqui, por exemplo, em Santa Catarina, você percebe isso nas ruas. É mesmo? Você sai de manhã para ir comprar um pão, alguma coisa, ou de madrugada, e as pessoas estão na rua, estão correndo, estão fazendo atividade física. Então, assim, é uma coisa... Eu subi o Mirante aqui de Joinville, que é uma coisa que os joinvilenses gostam muito de fazer, né? Eu não, sempre quando me convidam para subir o Mirante, eu falo, não, cara, muito obrigado. Valeu. Valeu. Deixa pra semana que vem. Eu vou esperar aqui embaixo, né? Vai lá e volta que eu espero aqui. Se fosse um churrasco ou alguma coisa do tipo, até iria, mas não. Me chamem pra tomar cerveja, caramba. pô, não pra gastar caloria. Eu quero ganhar calorias. Eu perguntei do lance da rede social, porque tem esse negócio que dá pra você ensinar o algoritmo, né? Dependendo da rede social, você consegue ir tirando esse tipo de coisa e colocar mais coisas do seu interesse, né? Eu sei que no TikTok dá pra fazer isso. No Instagram, eu acho que não é você, acho que é um negócio mais assim, você... Eu percebo que no TikTok você coloca lá não interessado e não aparece mais pra você essas paradas, né? Agora no Instagram eu não cheguei a fazer esse teste não, mas eu sei que aparece muita gente. Mas acho que é mais você começa a rolar os stories ali, aí você não tem como fugir, né? Aí você vai ver os seus amigos, a galera que se acompanha que tá nessa vibe aí de malhar. Então talvez você tenha que fazer outros amigos. Eu tô achando. Eu já consegui escapar um pouquinho desses amigos da igreja, né? Que era sempre coisa de igreja que eu ficava ouvindo a galera postar. E aí depois dessa era Bolsonaro, era só Bolsonaro que os irmãos da igreja postavam. Então, tipo, já fui deixando de seguir essa galera. Então já não tenho muito esse conteúdo. Mas eu acho que eu vou ter que começar a limar essa galera da academia. Requisitos para me seguir. Tenho ódio de vida fitness, né? Pode crer. Coloca na bio do Instagram. Academia, não, é zoeira. É importante, gente. Por favor, pratiquem exercício físico. Se beber, não dirija e... Ai, caramba, mano. Mas é isso, temos um anti-academia aqui, né? Vamos seguir. Vamos seguir, mas não sou anti-academia não, pô. É só um desabafo. Mas em 2024 agora o plano é fazer alguma atividade física. Ainda bom, né? Eu tô parado também. Faz uma cara já. E eu nem posso, hein? Tenho a coluna cagada. Então tem que voltar. Nem posso parar. Tem que voltar. Foi. Pois é. O problema desse negócio de vida fitness, de exercício, é que, cara, é tipo uma perpétua, né, mano? Uma prisão perpétua. Tipo, não é um negócio que você fala assim, cara, vou fazer um pouquinho aqui, para um pouco, não, você parou um pouco, você desanda tudo que você fez no ano inteiro que você trabalhou, né, mano? Então, isso que você falou faz total sentido e acompanhando, assim, eu não preciso nem ir à academia. Só de acompanhar as pessoas que estão indo pra academia, você percebe o quão dolorido é, porque a pessoa posta lá 1 de 6, né? Tipo assim, como se fosse um esforço completar os 6 dias. Então, cara, pra mim já é dolorido, eu não quero essa dor. Sabe? Tá muito triste de ver, tipo assim, cara, 1 de 6, vai lá segunda, ou tem uma galerinha que coloca segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, domingo, né? E vai dando um checkzinho nos dias. E aí, tipo, se a pessoa não consegue num dia, você vê que ela coloca uma carinha de triste. Não, eu já não vou todo dia, carinha toda alegre, segunda, sexta. A carinha toda alegre. Todo dia não tem nenhum emoji triste. Cada um. Ai, mano, que da hora, velho. Então, pessoal, caso alguém ainda não saiba dos antecedentes desse elemento que está conversando aqui comigo, ele era co-host no meu antigo podcast, o Estante Infinita, que era sobre literatura, e a gente tentava abordar todo tipo de gênero, né? Todos
todos os gêneros literários e tentava conversar com o maior número possível, né, de pessoas envolvidas nesse rolê de escrever, o pessoal que fazia resenha no Instagram, né, pessoal que divulgava, tal, editor, a gente conseguiu falar com o editor também, né, era uma parada bem, cara, curti bastante essa época aí, né, e o lance que a gente teve a ideia do Estante Infinita foi bem pelo fato de a gente ser tipo os doidos do livro, né, mano? Sempre com a cara enfiada no livro, né, velho? Eu era um cara mais do livro técnico e você era um cara mais do livro de não ficção, né? E lia também bastante filosofia, né? Bastante filosofia, eu lembro. E foi justamente esse amor pelos livros e aí surgiu o teu convite, né? Eu lembro que você falou, tô pensando em fazer tal assim. Eu falei, cara, legal, top. Vamos fazer. E aí, lógico, a gente foi ouvindo alguns podcasts que eu, pelo menos, fui ouvindo alguns podcasts de uma galera da internet, assim, que era muito legal também. Mas é muito difícil criar conteúdo na internet, né, cara? É um trabalho muito árduo, então parabenizo você aí por essa coragem de continuar e com esse novo podcast que é muito legal. Eu ouvi bastante episódios dele, muito bacana a ideia. Pode crer. Mas, cara, no meu caso, velho, eu nem sei se é um lance de coragem, tá ligado? Porque, assim, quando eu tava com um esboço só já pensando, eu poderia fazer um outro podcast e tentando achar um formato, cara, eu comentei na minha terapia, isso, sabe, falando com o psicólogo, né? Cara, ele recomendou pra caramba mesmo, ele falou, mano, é uma parada que... Eu até falei sobre isso num episódio aqui recente, que é sobre esse lance de você ter uma parada que é sua, tá ligado? Fazer um negócio que seja pra você, que ocupe a tua cabeça com coisas que não sejam, tipo, só trabalho, só rotina, né? Só obrigação de adulto, né? Da vida de adulto, né? E eu tava na vontade de fazer um podcast, pensando, será? Faço ou não faço? E o psicólogo falou, não, deveria, cara, deveria, porque reduz até o lance do estresse, né, de você passar o dia pensando só as coisas de adulto funcional, né, de pagar conta, de trabalhar, de 8 horas no serviço só fazendo coisas pra empresa e aí obrigações de casa e tal, tá ligado? Ter uma parada que tira a tua cabeça desse automático um pouco, tá ligado? E faz você desenrolar um negócio que você gosta mesmo assim, tal, né? E até mesmo o Estante, mano, quando eu comecei, eu não sei se eu tinha essa noção muito clara, mas eu sou o cara da conversa, velho. Eu adoro conversar, mano, tá ligado? Então até mesmo quando eu Estante. Então, eu acho que tem um fator também que às vezes a gente não põe nessa conta, né? Não soma na nossa vida, que é justamente o fato de que essas atividades que a gente faz, que elas não estão relacionadas a algo que você tem como um compromisso de trabalho, por exemplo, ou as atividades que você tem que fazer em casa, sabe? É um espaço do teu dia que você separa para planejar uma coisa que é totalmente sua. E, cara, falando nisso, nessa ideia, nesse assunto, eu lembrei de uma época em que eu tive a minha primeira crise. Olha só, que gostoso falar, né? Eu tive uma primeira crise de ansiedade generalizada, cara. Eu tava no trabalho e, cara, tava vivendo um trabalho bem cansativo, tinha que ir todo dia pra República. Nossa, que trabalho cansativo, né? Mas, assim, tinha que pegar trem, metrô, e aí comecei a fazer pós-graduação na época. E, cara, tive problema com o meu carro na época também. Então, tipo, era uma... Cara, juntou vários problemas, assim, juntos. E, cara, desbocou que eu tava saindo do trabalho, aí tava ali na Praça da República, ali fui pegar o metrô. E aí tinha o costume de... Sempre quando voltava ou ia pro trabalho, eu tava lendo um livro. E aí eu comecei a ler o livro... Conseguia ver a linha de cima e não conseguia ler a linha de baixo. Sabe quando você tem uma visão
Eu não sei o nome dessa visão, mas é uma visão... Você enxergava uma coisa, mas a outra tava turva, né? E aí eu, puxa, cara, que estranho. Aí ia pra linha de baixo. Conseguia ler a linha de baixo e não conseguia ler a outra. Aí eu pensei, cara, não tô bem. Vou descer aqui na Barra Funda, que era onde fazia a troca de metrô pro trem. E aí falei, puta, vou descer aqui na Barra Funda, vou tentar pelo menos medir minha pressão, porque eu não tô bem. E aí, cara, começa aquele desespero, né? Que é um curto-circuito que dá. Que aí, tipo, você não tá bem, e aí o teu corpo começa a dar sinais que você não tá bem, e aí você começa a entrar num loop infinito, né? Tipo, aí começa a vir vários pensamentos. Puta, vou morrer, sei lá, vou desmaiar. E agora o que eu faço? Cara, eu sei que eu cheguei na estação ali da Barra Funda e falei com segurança. Falei, cara, tem um ambulatório aqui que eu consigo, de repente, medir minha pressão? Aí o cara falou pra mim, cara, o máximo que você tem aqui próximo é uma UPA e tá bem longe, cara, eu aconselho você seguir até Osasco, que é onde você vai descer, e lá você tenta ir pro hospital. E aí eu, puta, beleza. Aí esperei o trem chegar, mano, eu entrei no trem, aí sentei. Nessa que eu sentei, cara, continuava ainda aquela sensação de formigamento nas mãos, a sensação de morte, cara, assim, bizarro. Aí, cara, eu chego em Osasco, eu desço na estação, aí eu vou para aquela rua lateral ali da estação de Osasco, que é a João Batista, e não conseguia colocar no aplicativo do Uber que eu tinha que ir pro Hospital Cruzeiro do Sul. Eu não sabia aonde eu tava, o nome da rua onde eu tava, e nem sabia para onde eu tinha que ir. Aí que eu fiz? Vi que eu não ia conseguir chamar o Uber, eu fui até o taxista e falei, cara, eu preciso ir no hospital. Qual que é o hospital mais próximo aqui? Aí ele, tem acho que eu não lembro o nome do hospital que tem ali próximo, é Dona Helena? Não é Dona Helena. Que tem ali na praça ali do centro de Osasco. Esquece. É Nossa Senhora... Nossa Senhora de alguma coisa. Acho que é isso. Aí ele falou esse nome e falou Cruzeiro do Sul. Eu falei, é esse. Aí ele me levou no Cruzeiro do Sul. Aí cheguei lá, louco, a pressão tava, sei lá, 16 por alguma coisa, tava altíssima. E aí passei na triagem e, cara, deu tudo certo. Aí tomei um remédio lá que eu nem lembro qual que era. Fiz o eletrocardiograma também. E aí a médica falou, cara, você tá bem, seus sinais estão ótimos, e você tá com uma crise de ansiedade generalizada. Você vai ter que procurar um profissional tal para entender de onde que tem vindo essas crises. E aí, cara, eu como não era um leigo assim nessa questão de procurar um terapeuta ou procurar um psicólogo, cara, na minha cabeça era assim, cara, psicólogo é coisa pra maluco. Era bem senso comum mesmo. Então, e aí falei, cara, não, que procurar psicólogo coisa nenhuma. Eu vou tentar diminuir o meu ritmo e tal. E aí, cara, foi engraçado que justamente nessa época o Adilson me fez um convite para ir nas aulas de filosofia do Ronaldo. Ronaldo Arnaldo. E, cara, categoricamente, o fato de eu separar esses dias para ir para essa reunião onde a gente se encontrava, onde tinha todo um ritual, a gente bebia vinho junto, a gente partilhava as nossas experiências, ele dava aula e a gente colaborava com as nossas elucubrações assim, cara, foi uma coisa que tipo me tirou desse limbo aí de ficar mal. E aí, cara, eu lembro que nessas crises que eu tinha, que depois não foi tão grave quanto essa, mas eu sentia as minhas costas formigando quando eu tava no nível de estresse muito alto, começava a sentir as costas. E aí depois que eu dei esse espaço, que é isso que a gente tá falando aqui, né? Tipo, você, cara, vai fazer uma atividade que seja só sua. Então, o fato de eu ir para essa reunião, de discutir filósofos, de trocar uma ideia, cara, isso aí foi super importante para mim. E eu acho que o Estante também, para nós, ele teve uma função psicoterapeuta mesmo. Psicoterapeuta não. Psicoterapeuta não. Acho que é. Eu acho que não, psicoterapeuta é o... Não. Terápica, psicoterápica. Ela né? teve uma função psicoterápica pra gente. Por quê? Cara, a gente tava na pandemia, cara. Você lembra? E tipo assim... foi o que salvou, sei lá, a gente de repente ter
ter passado por uma pandemia. Lógico, a pandemia foi caótica, cara. Eu tava fora do Brasil, não tava tranquilo, tava trabalhando remoto. E, cara, não foi fácil, tipo, ter filho e sabe, família inteira dentro de casa não foi uma coisa muito, muito fácil. Foi uma questão de saúde mental mesmo. Digo, não só a gente pensando em nós, mas pensando no que a gente faz e que afeta o outro, né? E eu acho que o Estante foi uma coisa muito interessante pra gente nessa época. Acho que foi um salvador também. Acho que valeu a pena ter gravado os episódios, ter batido... E acho que salvou muita gente também, viu, cara? De ter separado um dia pra trocar uma ideia com a gente. E os papos do Estante são uns papos muito legais, assim, pra quem ouve. É um material muito legal, muito rico. Valeu muito a pena ter feito parte desse projeto aí. Quem sabe, né? A gente não volte quando as loucuras da vida não derem um tempo a mais pra gente. A gente volta a fazer esse projeto que é muito interessante, muito importante. O revival aí aparecendo. Até porque, se a gente for parar pra pensar a fundo, Ricardo, os próprios livros que a gente lê, cara, eles marcam a gente de certa forma. E nos tiram da realidade também, cara. Eles têm esse poder. Quando você pega uma literatura boa, sabe, livros bons, assim, que você se afunda nos personagens, nas dinâmicas da trama... E, cara, e dependendo da situação que você estiver passando na sua vida, cara, o livro te salva também. Sim, pra caramba, cara. Tem todo esse... Cara, uma parada que o Zafon martelava direto na literatura dele, sobre esse negócio da magia do livro, né? E, mano, eu concordo pra caramba com esse rolê, porque... tem livro que você consegue sentir o ambiente que o cara tá descrevendo, sabe? Pelo jeito que ele descreve, você consegue... Cara, eu tô dentro do rolê, mano. Também tô aqui, tá ligado? E eu acho que é bem paradoxal isso, porque, assim... funciona pra cada pessoa de um jeito diferente, né? Você vai pegar, por exemplo... Uma coisa que falam muito do Stephen King, por exemplo, é que ele é muito prolixo. Que ele detalha tudo, que ele fala da cor da mesa, da toalha que tá na mesa do restaurante, tá ligado? Só que para algumas pessoas o rolê tá exatamente aí, tá ligado? Nesse nível de descrição. Sim, né? sim. Às vezes é esse nível de descrição que te pega. Dentro, né? Eu, por exemplo... E aí tem gente que uma descrição bem mais básica vai funcionar do mesmo jeito. Sim, né? você falou do Stephen King. Eu lembro quando a gente tava lendo Novembro de 63... E, cara, assim, lendo as premissas ali do texto, né, da ideia, sei lá, se você pegar a orelha do livro para ler, o livro vai se tratar de uma viagem no tempo. E, cara, a viagem no tempo, pra mim, assim, se eu for falar, puta, cara, prefiro não ler um livro que fale sobre viagem do tempo. Saca? Não, tipo, é uma coisa que, tipo, se eu tiver que escolher entre um livro que seja, sei lá, atual, contemporâneo, ou até um livro clássico, mas que não tem essa ideia de viagem no tempo, puta, eu vou ler. Só que, assim, o bacana da ideia do livro do Stephen é que ele consegue te levar a essa narrativa e a você construir esse mundo, e aí você acredita que o cara viajou no tempo, cara. Isso é fantástico. Sim. Esse é o ponto. Bem louco. Tipo assim, você tá ali porque em si, se a gente for parar pra pensar, a viagem, pensando logicamente, a viagem do tempo ela acaba sendo ilógica. Né? Você fala, não, pô, muito trampo e tal, como que... Não, aí o cara te dá assim, não. Sim. Tem aqui uma escada que eu descobri, que você desce aqui na escada, chega em tal degrau, você já não tá mais aqui. E aí você lê a primeira vez, você fala assim, não, mano, você tá com o cu no bote. Você tá de brincadeira comigo, cara. Não é, isso não é sério. E aí chega uma hora que você fala assim, puta, mano, eu não vejo a hora desse maluco descer essa porra dessa escada. Pode crer. Então, isso é interessante, cara. Essa mágica que a literatura tem, né, cara? De te fazer passar por essa experiência, cara. É muito louco. Nossa, eu acho total, tá ligado?
Você tem, tipo, uma descrição do que pra você seria o livro perfeito? Sabe, o livro que... Esse aí, com certeza, se eu trombar, ele vai me seduzir logo de cara, não? Tipo assim, um livro que eu já li ou não? Um livro novo. Não entendi muito bem. Na verdade, não precisa ser um livro que exista. Eu falo, tipo assim, se você tem uma ideia de um livro que você fala, mano, esse daqui me ganha fácil, esse tipo de história, tá ligado? Esse tipo de história aqui é a história que vai me seduz na hora. Não posso nem passar muito perto. Cara, eu gosto muito de histórias de escritores, cara. Eu gosto muito de histórias de escritores, assim. Do cara que é um personagem. Eu gosto de histórias... em que o personagem principal é um escritor. Acho interessante essa ideia. Aham. Mas... Pode crer. Mas eu também, sei lá, é meio estranho isso, né? Tipo, de que tipo de literatura que você gosta. Acho que é muito... Então, se você, sei lá, não sei se ajuda, se você falar de um que você... Um ou uns que você leu mesmo, que você fala, cara, isso aqui é a obra definitiva. Aqui é ouro, tá ligado? Eu acho difícil essa pergunta, hein, Ricardo? Mesmo? Tem muitos aspectos de autores que eu li, gostei, e talvez não seria possível repeti-los. Por exemplo, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Talvez nessa minha caminhada de leitor, pode ser que eu encontre outros textos, outros autores, que eles consigam imprimir um pouco da essência do Gabriel. Não sei se é possível isso. Posso estar falando uma heresia aqui, literária. Não, mas é bem isso mesmo. Tipo assim, de você ler um autor e você fala assim, puta, esse cara tentou um pouco trazer uma ideia de um escritor que eu gosto. Pode ser que esse fator, por exemplo, eu li um livro da Socorro Acioli, que é A Cabeça do Santo, que ela escreveu esse livro com uma ideia inicial que foi discutida numa das oficinas de roteiro do Gabriel Garcia Marques. Então, tem muitas coisas no livro dela que eu gostei pra caramba. Talvez a parada do realismo fantástico, a forma de contar, que acho que se acaba... Até você ter a sua voz ali como escritor, acho que você acaba imprimindo muitas coisas de outros escritores, né? Pelo menos isso a gente ouve na literatura. Mas... Então, assim, são vários livros que eu li que eu falo assim, puta, são livros bons que entram, assim, na categoria de livros da vida, mas cada um tem a sua particularidade. Por exemplo, lendo Um Crime e Castigo, do Dostoiévski. Cara, ele imprime uma coisa em você que é, cara, surreal. É uma leitura, tipo, prazerosa. E tem a questão do crime, tem as conversas internas do Raskolnikov lá, que, porra, é foda, é muito interessante, assim, de você... Então, acho que, de repente, esse pode ser uma das características de um livro que me faria dizer que ele é perfeito. Quando o autor ele consegue imprimir um máximo do ser humano, eu acho. Tipo, uma Clarice Lispector, que ela tem uma leitura muito, muito bacana assim, do ser humano, né? Então acho que é isso, cara. Não sei se eu consegui responder, mas... Conseguiu. Eu creio que sim, né? É uma resposta também que é muito subjetiva, eu acho, né? Ela é subjetiva porque você pode... Cara, a gente não vai conseguir ler todos os livros que a gente gostaria, e você pode ser surpreendido a qualquer momento, cara. Então, por exemplo, quando eu vou pegar um livro para ler, eu já nem leio mais as orelhas do livro. Eu sei mais ou menos uma ideia do que o livro quer dizer, mas eu já não quero mais ler prefácio, tá? Cara, eu vou pro livro. E, cara, seja o que for. Eu não tenho mais... e também não tenho problema de deixar o livro do canto também, não. Sabe, esquecer e deixar... Sei lá, puta, amanhã ou depois eu volto a ler esse livro de novo, porque agora não tá batendo a ideia. Não tô conseguindo me conectar. E aí eu deixo o livro de lado também. Eu ia falar que, assim, tem a ver até com o que eu falei sobre a descrição do que cada autor faz, né? Que, de repente, pra você bate de um jeito, pra mim bate de outro e tal, né? Isso também vai variar pra caramba, a fórmula que você vai falar, puta, esse livro aqui
a obra-prima da vida e tal, né? Uma coisa que eu normalmente uso nesse sentido é livros que eu tenho vontade de ler de novo, pra mim eles estão nessa categoria de, sabe, tá outro nível, tá acima. Porque tem livro que ele pode ter uma história muito boa, pode ser bem escrito, você pode mergulhar, mas é um livro que você vai ler uma vez, acabou, tchau, né? E aí, se bobear daqui 3 anos, alguém perguntar, você fala, é bom, mas você não lembra uma vírgula dele, tá ligado? Mas, assim, um livro que faz você querer ler ele de novo, tá ligado? Você fala, mano, eu quero comprar esse livro porque eu sei que eu vou ler ele de novo, eu quero ter ele aqui perto, porque eu sei que eu vou querer ler de novo, pra mim ele já tá um nível acima, né? E isso aconteceu com o Crime e Castigo, que você citou, né? Que, cara, eu acho que eu li o Crime e Castigo umas 3 vezes, provavelmente umas 3 vezes. É muito bom, cara, é muito bom. Eu preciso reler, é muito bom, cara. E eu vejo, assim, às vezes na internet a galera falando, cara, não consegui e tal, travei e não foi pra frente, abandonei. E, cara, pra mim foi do início ao fim, eu não consegui largar esse livro, cara. E aí você tem o spoiler que as pessoas falam, né? Você tem um spoiler que é assim, que já no... Se você for ler, acho que na orelha do livro ele já vai dizer que o Raskolnikov matou uma senhora, matou uma velha. E aí o que acontece? Você vai lendo, você descobre que ele não matou só uma velha. É muito louco, cara. Mas pra mim o que pega muito pra mim no Dostoiévski em geral, na verdade, eu acho que quase tudo que eu li do Dostoiévski consegue imprimir essa sensação, que tem até gente que fala que, cara, que o Dostoiévski na maneira dele de escritor, ele adiantou muito da psique humana para alguns psicólogos e teóricos depois, né? Você consegue ver nitidamente, cara, quando o Raskolnikov tá, tipo, paranoico, porque todo mundo que ele olha depois que ele fez essa parada é um potencial policial que já tá ligado no que ele fez e que tá só esperando ele escorregar pra prender, tá ligado? E você consegue sentir isso, mano, sabe? Você tá lendo e você sente a paranoia dele, né, velho? Em todo momento. Putz, mano, o negócio tá tenso aqui, né? É uma leitura que você lê assim, cara, né? E eu acho que é isso que faz você continuar, sabe? Devorando até o final. Talvez o que vem antes da treta toda, que é só ele reclamando, que ele tá sem dinheiro e que ele tem grandes planos, que ele nasceu pra ser uma pessoa, um líder, coisa assim. Isso aí talvez seja um pouco maçante, né? Se você não sabe de tudo que vem, né? Mas, cara, depois do rolê todo aí, mano, eu acho bem difícil a pessoa falar assim, mano, não tô conseguindo e sair, tá ligado? Eu lembro que uma parte que eu não gostei muito, assim, que eu achei um pouco mais cansativo, é o diálogo, acho que são 2 pessoas que tem um diálogo no bar lá, que vai trazer toda a história, que vai amarrar depois lá na frente, né, sobre a família lá, E aí, tipo, aquela parte eu falei, nossa, mano, que chato, conversa de bêbado, chata, mas assim, vamos pra cima, vamos pra frente, que tem mais coisa vindo aí. Tanto que eu até esqueci dessa parte aí, como que era essa... Mas eu lembro que era um diálogo, acho que entre o dono do bar, né? Cara, tem mais de um personagem. Tem um que é da polícia mesmo, que conversa muito com o Raskolnikov, mas ele não sabe que é ele. E o Raskolnikov conversa com ele falando, mano, esse cara tá só me testando. Ele sabe que foi ele, né? E o cara perdido no rolê, nem imagina. Isso. E tem uns outros caras que eram tipo uns amigos dele que ele não gostava, e ele reencontra e fica trocando ideia no bar, bebendo com o cara e tal. Tem alguns personagens assim, mas pra mim essa sensação, tipo, de estar sendo perseguido era muito real na história, cara. É palpável, tá ligado? Muito, cara. É muito bem feito, é muito bem feito. É muito bem feito. Acho que o Dostoiévski, ele teve esse poder de escrever, cara, e conseguir imprimir muito, assim, cara. Tipo, como a psique funciona e esse fluxo de pensamento, o cara conseguir... Cara, é muito bom. E aí é aquela história que a gente tava falando de um livro que você consegue fechar numa caixinha de tipo, isso aqui tá em outro nível. Pra mim, outro detalhe é o cara conseguir fazer você se importar com um personagem que não existe, tá lá só no papel, tá ligado? O cara fazer você ficar ali, mano, sentindo, né? Até dependendo da história, tipo, você chorar no final, coisa do tipo, puta, mano, morreu, não sei o que, tá ligado? Cara, se conseguir mexer com você desse jeito, mano, sei lá, não sei se tem gente que é mais emotiva que as outras e chora em qualquer coisa, mas, sei lá, fazer você se importar de verdade com o personagem, pra mim é um sinal de um cara que escreve bem, tá ligado?
Então, mas eu tenho a ideia de que o autor ele tem uma mensagem para passar, né? E tem essa mágica mesmo. Talvez ele vá conseguir transmitir a mensagem que ele quer transmitir ou o sentimento que ele quer transmitir, justamente tornando esses personagens que na verdade não são reais. Quer dizer, aí que é outra ambiguidade, né? Até que ponto esses personagens não são reais? É verdade. Se ele reflete todo tipo de sentimento e dificuldades e dramas e questões que você tem também, né? Já tá escrito ali no papel. Eu acredito que tenha trechos de livros em que o autor ele vai ali tentar só representar uma cena mesmo, uma coisa do cotidiano. Porém, cara, tem autores que você percebe que são altamente biográficos, cara. Sim, lembra que a Paula Febre falou pra gente que todo livro tem um quê de autobiográfico. Não é tudo, mas tem uma coisinha ou outra ali, né? Sempre tem. Isso, e que não seja meu, mas pode ser que seja de uma tia, de um pai, de um irmão, né? E aí o cara às vezes vai recolhendo essas histórias e tal, e chega uma hora que ele consegue colocar no papel que tem um personagem que é parecido. É quase impossível de um livro não ter as características de um autor. Acho que não tem como. Não dá pra esperar que esse autor seja totalmente pra frentão, sei lá. Porque você tem autores que escrevem coisas bonitas, mas falam muita merda, né? Não, jamais. No names. Mas aí eu acho que não tem como desassociar mesmo não, tá ligado? Porque eu parto da ideia que a tua referência pra uma história em um livro é a tua experiência de vida, cara. Se você desassociar totalmente, falar, não, eu tô fazendo um personagem que não tem nenhuma relação comigo, nem experiências parecidas, nem um traço da minha personalidade, cara, sei lá, você tem problema de desassociar, então, né? Porque né, eu acho que é muito difícil. Eu acho que se o autor ele tá num tesão mesmo de escrever sobre alguma coisa, eu acho que vai ser alguma coisa que faz sentido pra ele e que ele entende que ele precisa criar uma história para passar essa ideia, cara. Por mais que seja uma história simples, sei lá. Não precisa ser um clássico, não. Pode ser um conto, uma história simples mesmo, um romance, sei lá. O cara vai querer imprimir ali a personalidade dele, como diz o podcast. A personalidade dele, né? Sim, sim. E eu acho que cara, tem até... Esses dias eu vi um vídeo, eu queria até ver se eu conseguia falar com alguém em algum momento aqui no Quem Você Pensa Que É, alguém que seja do cinema, envolvido, tem com coisas do cinema, assim, porque eu vi uma conversa daquele, não sei se você conhece, tem um canal no YouTube, o Gaveta, ele faz edição de vídeo, tá ligado? Tem edições dele e tem edições em geral, e no canal dele tem um monte de explicações sobre teorias, assim, de cinema e tal, né? E eu vi uma conversa dele falando sobre linguagem, né? Falando sobre a mudança da linguagem, né? E ele fala, a gente tá começando a ver nos filmes de hoje as referências da molecada que assistia anime. Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball. E tem filme que você consegue, tipo, pegar características que são... Você fala, mano, tá ali nítido. Você bate o olho no filme e você fala, ó, é isso, tá ligado? A referência dele é essa, né? E também um outro traço que ele comenta na conversa é sobre a molecada que tá começando agora, que já é uma geração... sei lá, essa da TCAZ, que ele fala que, assim, que a linguagem deles é formada pelo lance de você ter excesso de informação. Então, tem um quê meio de ser caótico de propósito, sabe? Tipo assim, o caos atrai mais do que a ordem. Porque, se for pensar, é muito do mundo que eles vivem hoje. Então, é como se fosse um resultado, né? Sim. Que é tudo muito rápido, tudo caótico. E ele explica que também tem o negócio do... Cara, quando você tem tudo muito organizado, do jeito que a gente tem hoje em matéria de informação, talvez a válvula de escape dessa molecada seja, tipo, subverter essa ordem, tá ligado? Então, você vê, por exemplo, em animações igual aquela
tem na Netflix, aquela família Mitchell contra as máquinas, que a menina é personagem. É muito bom, assiste depois. A menina que é personagem, quer ser cineasta, ela faz montagem de vídeo no canal do YouTube dela, tá ligado? E é um negócio absurdamente caótico, igual você vê o tempo todo nessas produções do TikTok e tal, que você vê que é a molecada que tá fazendo, né? E aí ele tava falando sobre isso, né? Ah, mas é uma que ela queria ser homem, não? Não. A família Mitchell contra as máquinas então tô viajando. É um desenho, né? Uma animação. Uma animação, né? É uma animação, é. E é tipo a história de uma menina que ela é tipo editora de vídeo do YouTube e tal, assim, faz o negócio dela, e é mó brisa, ela quer ser cineasta. E aí tem por uma série de motivos lá, tem tipo uma rebelião dos robôs ali, tá ligado? E fica só a família dela que ainda consegue tentar bater de frente com elas, né? A família dela é um bando de doido igual ela, é muito legal, tá ligado? É um desenho com... Você vê a própria linguagem que eles usam pra fazer o desenho é diferentona. Tipo esse Homem-Aranha, no Aranhaverso, tá? Que você vê que a linguagem que eles usam na animação é misturar tipos de animação, tá ligado? Não segue uma ordem. Não é uma animação que você vê, tipo... ela foi feita em 2D inteira. Não, mano, ela... Tem uma personagem que é japonesa, ela vai ter uma pegada anime. Tem um personagem que é tipo Noir, ele é preto e branco o tempo todo, tá ligado? E tá tudo misturado em um filme só, ali no meio. É um trampo absurdo esse do Aranhaverso lá. Os dois. É um trampo absurdo, sabe? Tem, por exemplo, esse personagem que é Noir, eu ouvi falar que ele foi animado com uma velocidade menor do que os outros. Pra parecer que ele tem um delay mesmo, tá ligado? Porque ele é de outra época, ele é outra animação, tá ligado? Então, mas isso que você tá falando é interessante, cara. Teve um dia desse que eu tava ouvindo uma música, cara, e eu senti que... Sabe quando o bumbo da batera tá atrasando, cara? E, cara, me deu uma sensação muito ruim, cara. Tipo assim, maluco, respeita o tempo. Mas essa parada, pra você ver como é uma parada nova, tipo, é uma coisa dessa geração, cara. Então, por exemplo, na minha geração, na nossa geração, né? Pô, você vai falar de música, você tem ali a voz do cantor muito bem afinada, muito bem, sabe? Muito bem feita, cara. Hoje, a galera usa esse mesmo software pra deixar o negócio tudo cagado, tudo desafinado, cara. É verdade. Então, assim... Tem o lance do caos mesmo, mano. É uma molecada que fleta com o caos, tá ligado? E eu acho que tem muita... Se a gente for parar pra pensar, acho que tem muito a ver com referências, né? Porque você tava falando dessa questão do Homem-Aranha, né? Que tem várias referências. Uhum. E, cara, eu lembrando, assim, de alguns desenhos que os meninos já assistiam, os meus filhos... Cara, já alguns do Cartoon Network e tal, desses desenhos... Tem os desenhos que já estavam brincando com essa história de, tipo assim... Eu não lembro agora o nome dele, mas eu lembro que tem um deles que... Cara, acho que era o da pizza lá, cara. Era da pizza? Que a pizza falava. É o Titio Avô? Titio Avô. Titio Avô, isso. Cara, no Titio Avô... Então, você tava assistindo o Titio Avô, de repente, do nada, aparecia uma foto, cara, de uma coisa real, assim. Você fala, caramba, o cara misturou o desenho com uma foto real. É caótico esse desenho, mano. Caótico. O tigre que voa também, que aparece o tempo inteiro, né? Isso, tem o tigre também. Isso. Cara, assim, mas eu acho que é muito dessa... Isso que você falou é interessante, é muito dessa referência mesmo. E eu acredito que a nossa geração aí, cara, quem tá com seus quase 40 anos agora, eu acho que conseguiu ainda absorver um pouco das gerações passadas, sei lá, 60, 70, 80. Cara, porque era a única coisa que a gente tinha pra... Cara, eu lembro que, assim, quando eu tinha 10 anos, 11 anos... 12 anos, sei lá. Cara, todo o conteúdo que eu tinha pra consumir de música era o conteúdo que os meus pais consumiam, cara. Ou assim, sei lá, puta, você é um cara fora dessa bolha minha, por exemplo. Sei lá, eu curto um rock dos anos 60, 70, 80. Então, tipo, é uma coisa muito... acho que a gente conseguiu ainda... não tô... Lógico, eu não vou fazer aqui essa loucura de dizer a música A é melhor que a cultura B. Não é nada disso. Mas eu entendo que a gente tinha uma capacidade de
de trazer essa cultura um pouco mais antiga. Por exemplo, eu gosto muito de ouvir Alpha FM até hoje, cara. Música de 70, 90. Mas aí eu acho que tá mais relacionado com a velocidade que as coisas estão agora, porque não tem tempo de você se apegar a uma referência igual a gente se apegava, tá ligado? Passa muito rápido. Não tem, E assim, a gente tinha as rádios, cara, que tinha todo um processo de tocar música várias vezes no dia, para que essa música alcançasse o público X, e que alcançando esse público X, esse cara ia vender, sei lá, X milhões de cópias. Hoje não, cara. Hoje a música, ela tá atrelada a um vídeo do TikTok de segundos, cara, sabe? Então, pra estourar a sua música, ela precisa ter viralizado no TikTok. Eu percebo que os compositores hoje precisam fazer uma música que seja de refrão fácil de, sabe, da galera absorver. Então, eu acho que a gente perde nisso, tá, cara? Eu acho que a gente perde. Mas pode ser temporário também, sabe? Espero que seja temporário. Até porque a gente tá falando de referência. A gente, com essa idade, for discutir com uma galera que tá com 18, 19 anos hoje, ela tem uma facilidade de achar um Dom Casmurro em versão... Pode crer. Fast. Vai ler Os Miseráveis no HQ, por exemplo. Então perde-se o quê? Perde todo esse tempo que você vai ter que gastar com aquele livro que é mais difícil, sabe? Com aquela música que é mais trabalhada, que tem um arranjo mais sofisticado, né? Então eu acho que a gente perde nesse sentido, cara. Não faça essa comparação de música A é melhor que música B, isso eu nunca vou fazer. Mas eu acho que a gente perde nessas questões de, tipo, gastar um tempo, ouvir, puta, cara, olha essa letra tá falando uma coisa muito interessante, né? Ou esse livro tá passando uma mensagem muito legal, não sei. Então eu acho que assim, aí tem dois caminhos possíveis, provavelmente. Ou o negócio vai acelerar mais ainda e vai ficar uma parada mais absurda, ou é aquele rolê do ciclo que acontece com moda, que acontece com estilos em geral, que é o pessoal olhar pra trás e falar assim, não, mano, aquilo ali era mais legal, hein? E aí vai trazer coisa antiga de volta e tal, né? Que é, como eu falei, coisa que acontece muito na moda, por exemplo, né? Eu vejo que tem muita coisa assim que, culturalmente falando, é cíclica, sabe? Ver uma parada hoje que você prestar bastante atenção, você fala, mano, ó, isso aí é tipo um retorno, tá ligado? Isso aí é uma parada que faziam lá, né, em anos tal, né? Então tem essa esperança de talvez voltar algumas coisas aí e, sei lá, o pessoal tirar o pé do acelerador, né? Falar, não, peraí, isso aqui é diferente, vamos, né? Tem que curtir de outro jeito e tal, né? Ou o negócio vai ser uma pedra no acelerador, ladeira abaixo, tá ligado? É um dos dois. Assim, com o que aconteceu no mundo relacionado à pandemia, a gente teve, não digo uma esperança de que as coisas diminuiriam o ritmo, mas era uma coisa que a gente falava, né? Pô, de repente pode ser uma oportunidade pra gente ter uma vida mais tranquila, pensar, sei lá, teve muita gente que trabalhando de casa, mudou para um lugar mais tranquilo, mais próximo da natureza e tal, né? Mas, cara, você percebe que não, tipo, passou essa fase. Tem pessoas, cara, que não conseguiram entender qual foi os danos que essa pandemia causou, como se ela tivesse passado e não tivesse deixado nenhum dano. E ela passou, beleza. A gente já não tem mais mortes, a gente já não tem mais todo aquele estresse que a gente viveu de ter que ficar em casa e tal, mas as nossas mentes, elas foram afetadas. E a gente precisa realmente pensar como que a gente precisa reorganizar a nossa mente a partir dessa realidade, né? Sabe, se você pensar a gente como indivíduo, por exemplo, eu, o Ricardo, né, o Pessoa, assim, você, Rogério e tal... Cara, eu acho que a gente tá imerso em um sistema que, tipo, tá com a pedra no acelerador, a milhão, tá ligado? E eu acho que, tipo assim, é meio que uma questão de privilégio. Quem pode falar assim, não, eu vou pular fora desse carro antes que ele caia, tá ligado? Não é todo mundo que consegue. Então, pra mim, tipo assim, não é todo mundo que tem sequer a noção que esse carro tá desembestado rumo à ladeira, tá ligado? Isso é complicado, né? Porque a pessoa vai, tipo, seguindo o ritmo, vai dançando na velocidade da música que estão pondo pra ela, tá ligado? Os caras tá colocando a música a milhão, hardcore aí, tá ligado? A milhão. E a pessoa tá dançando. Eu falo assim, não, a música é essa, eu danço assim, então, tá ligado? Eu acho que é muito isso aí. Me lembrou aqui aquele episódio do Black Mirror da bicicleta lá, mano. Que o cara tem que ficar pedalando e pedalando. É bem isso. Então, por mais que você tenha uma visão de, olha, gente, a gente tá pedalando aqui e tal, tá tudo errado, né? Que é a ideia do
do cara ser o revolucionário lá da bicicleta, mas no final você vai ser só mais uma parte do... É isso, nem é o pior, né? Porque ele foi comprado de outra maneira, né? Se você parar pra analisar, ele não saiu de dentro do sistema, o sistema comprou ele, tá ligado? É um pouquinho de conforto a mais, ele não pedala, mas ele é uma peça ainda, né? Só é uma peça diferente em outro lugar. A galera vai continuar pedalando ali, você não pedala mais. Mas a galera vai... Então. Não pedala, mas é o gerador de conteúdo, né? E assim, não sai do ciclo vicioso, né? Não sai porque tem uma malícia do sistema de perceber, não, peraí, mano, isso aí tá tentando ser contra mim, mas dá pra usar a favor, né? Que é exatamente o que aquele cara, apresentador, faz com ele, né? Fala, mano, essa parada sua aí é que a gente tá precisando, essa raiva aí, esse caos que você tem, a gente precisa de uma coisa assim, tá ligado? E aí vira um programa. E aí o cara ganha um programa, mano. É bizarro. Mas é muito uma análise da realidade mesmo, cara. Se você parar pra dar uma olhada, o mundo tá nessa pegada mesmo. E a gente percebe que existe uma dificuldade, cara, nas pessoas de se concentrar, cara. Então, assim, de repente, a gente que tem uma facilidade mais porque conseguiu criar esse hábito de leitura, cara. Mesmo a gente que conseguiu... porque é uma barreira que você quebra. Pô, você lê um livro de 100 páginas, pra gente é muito rápido um livro de 100 páginas, né? Pra gente que está acostumado. Mas mesmo a gente que está acostumado... você entra nessa parada de algoritmo, de consumo rápido, e a hora que você vai ver, você está perdendo, você está se desligando dessa capacidade de você parar um pouco e, cara, falar assim, não, agora eu vou deixar o celular de lado e vou ler o livro aqui, que eu vou me prestar a essa atividade agora, né? E eu percebo essa dificuldade, cara. Acho que a gente precisa pensar nessas coisas, tipo, cara, por que eu não estou conseguindo, sabe, fazer tarefas que antes eu fazia e conseguia, sabe, perder um tempo, sei lá. E a gente já vê que a vida já é uma loucura, né? Desde sempre. Que aí você fala, puta, por que o brasileiro não aprende o idioma? Não é porque o brasileiro não tem tempo. Que tempo, até tem tempo, se for pensar. Mas, cara, a vida é tão corrida, a vida traz tantas demandas que acabam sendo a prioridade zero na nossa lista, que aí você fala, cara, eu não vou parar 30 minutos para estudar o inglês. E assim, às vezes é o básico que você precisa. É 30 minutos para você adquirir o hábito de estudar o inglês. E aí você fala, não, cara, eu não vou parar 30 minutos porque eu tenho louça para lavar, sei lá, tenho que buscar o menino na escola. Não, às vezes pior ainda. Não, às vezes eu tenho que limpar a casa inteira, às vezes eu tenho que ir trabalhar num local que é 2 horas longe do meu trabalho. E aí você não vai ter a concentração e a paciência de ficar essas 2 horas que você teria num ônibus lotado. Você não vai querer pegar o seu celular para estudar inglês. Você vai fazer o quê? Você vai só girar o E essa feed, metáfora, né? Que eu passar para a usei próxima a página. gente dançar na velocidade da música que põe pra gente, cara, ela tem muito a ver com isso que você falou, porque, cara, é um exemplo que me deram faz um tempão, que eu nunca tinha parado pra pensar, e depois eu olhei e falei, cara, pior que é isso mesmo. Lugares ou empresas que são, tipo, trabalham com produção, se você parar pra olhar, assim, a maior parte delas, a própria empresa bota uma música lá, e a música é acelerada, bicho, tá ligado? Porque inconscientemente você trabalha mais rápido por conta da velocidade da música que tá ali rolando o tempo inteiro, tá ligado? E eu falo isso porque, por exemplo, se você pensar nas atualizações dos aplicativos que vão aparecendo o tempo todo pra gente, tipo a possibilidade de você acelerar um áudio no WhatsApp até 2 vezes, 3 vezes mais, sei lá, não sei até quando vai. Mas, cara, é sutil, tá ligado? É sutil. Primeiro, você aprendeu a gostar dos vídeos longos do YouTube na internet. Aí depois demora muito isso aí, demanda muito tempo. Aparece o TikTok com vídeo rapidinho, um atrás do outro. Sempre coisas que
o seu algoritmo indica pra você, tá ligado? E quando você vê, cara, você acelerou o resto tudo da tua vida, entendeu? Então, é isso que você falou que de pessoas que, eu não consigo parar pra estudar ou pra ler um livro porque eu tenho minha casa pra arrumar. Às vezes não é nem isso. Tem essa galera, mas às vezes não é nem isso. Às vezes é gente que, tipo assim, não consegue mais parar. Fala, tipo, mano, eu parar pra fazer essa atividade aqui, esse negócio de ler, que é devagar, que não tem dinâmica nenhuma, não consigo mais, tá ligado? Só que isso foi implantado, foi de pouquinho, chega um, chega outro. Chega a Netflix colocando uma temporada inteirinha de uma série de uma vez pra você, tá ligado? Vai tudo te acelerando. E é quando você vê, mano, você tá a milhão também, igual a música que a empresa bota pra você trabalhar mais rápido, tá ligado? Faz todo sentido, cara, total sentido. É louco isso. Mas eu comecei esse papo todo que eu tava falando sobre o lance das influências, né? Que você falou sobre os autores, né? O jeito que ele usa pra contar a história dele e tal. E eu encaixei essa ideia da molecada que tava chegando, porque usei como exemplo os vídeos, mas eu queria debater esse lance na literatura, sabe? Que é o tipo de literatura que está chegando agora, né? Que também tem um reflexo da molecada que está escrevendo, né? De trazer as referências que não são mais parecidas com a nossa, tá ligado? E aí, eu acho que para pessoas da nossa idade, às vezes rola um estranhamento até de linguagem, né? Do jeito que... Eu comentei com você, quando eu estive na sua casa a última vez, que eu não consegui terminar um livro e ele é todo escrito em gênero neutro, velho. Tá ligado? Eu não consegui, velho, terminar, mano. E a história não é ruim. A história não é ruim, mano. Mas é tanto eludê-lo e iludi-lo que, mano, chegou uma hora que você fala, mano, quem tá falando de quem aqui, tá ligado? É bizarro. Sim. Não, e assim, eles vão também surpreender a gente no formato, né? Porque você tem literatura, escritores contemporâneos, assim, né? Eu digo da literatura nacional, brasileira, que já são meio fora da caixinha, né, cara? Que você lê o texto e às vezes é um formato novo que o cara tenta trazer, assim, e aí você às vezes fica já perdido na forma que o cara tá contando a história, se sai da linearidade. Isso mesmo, linearidade, né? É isso mesmo. Sei lá como é o nome dessa porra dessa música. Linearidade. Como é o nome dessa... Linearidade, é isso. Então às vezes o cara sai dessa linearidade e a gente se perde, cara, na história. Sim. Aquele livro que a gente estava comentando essa semana que a nossa edição tá valendo mais de R$1.000 aí, o Navio de Teseu. Cara, eu acho que um dos motivos para ele tá valendo o que ele vale é que ele é totalmente fora da curva, o jeito que ele é escrito, velho. Totalmente, mano. E é uma pegada que tem a mão do J.J. Abrams, né, que é cineasta, né, mano? Que é muito cara dele, de pegar subverter um meio de comunicação, sabe? Tipo, isso aqui é um livro, mas, mano, eu vou fazer você ler do jeito que eu quero. Da hora. Tá ligado? Mano, é muito louco, porque tem... Eu acho que pra você ler ele assim, completo mesmo e entender tudo que tem que ser entendido, cara, você tem que ler pelo menos 3 vezes, velho, porque tem a história principal, que é a história do autor, do Straka lá, né? O cara que conta a história sobre o navio e tal, né? É o livro em si. E aí tem uma história paralela que é tipo a história do rapaz que esqueceu esse livro na biblioteca e a menina da biblioteca deixou um recado pra ele, você esqueceu esse livro aqui, tal, nas folhas do livro, tá ligado? E aí eles começam a dialogar nas folhas do livro, tipo, ela manda essa mensagem, o cara pega, vê a mensagem dela e escreve outra embaixo, tá ligado? E eles vão criando um laço e tal, e eles criam, tipo, esse livro, ele é um mistério. Ninguém sabe quem é o verdadeiro autor. Esse Straka, assim, é o rapaz que esqueceu na biblioteca, tá fazendo o trabalho de TCC dele pra tentar descobrir. O TCC dele é tentar descobrir quem é esse Straka, que ninguém sabe.
E teve, tipo, gente da academia muito mais foda que ele e não conseguiu descobrir quem era o cara, tá ligado? Aí a mina começa a ajudar ele. Então tem 3 leituras, porque, tipo, tem a história, a primeira vez que eles conversam, e depois, tipo, lá na frente já da história, eles falam, tipo, pô, e aquela parada que tá na página tal? E aí você volta na página tal, tem o sublinhado lá, e ele fala, isso aqui que eu falei, não sei o que, tá ligado? É muito dinâmico, mano. Se você não consegue... se você pegar, por exemplo, uma página e ler ela tudo que tá escrito de uma vez, você não consegue entender. Porque tem o lance de você ler a história, voltar lá, quando a menina fala pra voltar, você ver e entender o que ela falou ali, tá ligado? É um livro muito complexo, mano. E eu acho que, pra mim, é um dos motivos dos caras, tipo, ter feito edição limitada e falar, mano, não vou nem fazer mais, tá ligado? Isso aí vai virar ouro, velho. Senão não vou vender, senão não vou vender, porque ninguém vai entender esse livro. Aí chega agora um livro custando mil e poucos reais. Sim, né? mano, sim. E quando eu descobri isso, que eu falei com você a primeira vez sobre esse livro aí, foi porque teve uma menina no Instagram, eu postei uma foto dele aberto, assim, né, de uma página que tava lá toda rabiscada, né? E aí veio uma menina comentar sobre onde que eu tinha comprado, coisa assim e tal. E aí eu comecei a procurar, depois que ela falou, eu falei, não, peraí, eu paguei R$100, pô. Eu comecei a procurar, o bagulho tava... Na época tava 500, 600, tá ligado? Agora, como continua sem sair outra edição, já tá beirando R$1.000, né? Porque eu vi um que estão na embalagem bonitinho igual o seu, que tem gente cobrando quase 2, na verdade, tá ligado? Dá uma olhada no Mercado Livre pra você ver. Tem uns que os caras tá tipo 1.800, E o negócio vende, virou ouro mesmo. E vai vender, viu? Pode ter certeza. Vende. Porque a sensação de você ter... Tem gente que quer ler, cara. Eu lembro quando a Kozak, falecida Kozak, né? Kozak Naif. Quando ela faliu, cara, a loucura que foi pra encontrar os livros. E cara, eu tinha muito livro bom, assim, muito livro também no plástico. E, cara, vendi muito livro, ganhei muito dinheiro com a Kozak. E agora vão voltar de novo, né? Espero que eles reeditem os livros. Eram livros pra colecionadores mesmo, cara. Eram muito bons as edições, assim, né? Pode crer. E só que agora eu acho que tem uma questão diferente de quem consegue por exemplo, esse navio de Teseu, a pessoa que comprar e pagar tipo 1.000, 1.800, a pessoa que comprar o preço que for lá que aparecer, cara, essa pessoa não vai ter coragem de tirar do plástico, velho. Verdade. Tá ligado? Porque ela compra 1.800 e continua do jeito que tá, daqui a pouco chega a 3.000 esse livro. Daqui a pouco vai ter uma procura muito grande, né? Você já viu, não sei se você já viu, é um hábito muito de nerd, né? Esse negócio de ter bonequinho colecionável, tá ligado? Tipo, os caras compram a edição limitada de um boneco da Marvel, coisa assim. Mano, o cara nunca tira da caixa, sabe? Tá na casa dele, ele comprou. Às vezes é aqueles que servem de estatueta, que você coloca pra ser enfeite mesmo. Mas o cara deixa dentro da caixa plastificado. Se alguém encostar naquilo ali, mano, o maluco endoida, tá ligado? Porque é muito esse rolê de ter um negócio que é de edição limitada, tá ligado? É uma sensação, assim, de estar numa galera mais privilegiada, que sei lá qual é que é, né? Falando, eu tenho um negócio que ninguém tem, tá ligado? E essa parada de livro, cara, não tem jeito, né? Se a edição não foi tão estendida assim, se não teve muitos exemplares, cara, aí fica essa loucura mesmo e vira essa procura desenfreada, né? Todo mundo querendo o livro, aí vai pro estante virtual, não tem um livro, ou se tem, tá de R$800 pra cima. Complicado, cara. Mas o Navio de Teseu é um livro bom. Eu comprei porque você tinha comentado que ele era bom e, cara, tá aqui. Um dia eu vou ler ele. Não sei quando. Será? Sim. Ai, caramba. Acho que você vai esperar valer 3.000. Vai ler vai ser os meus filhos, meus netos. Ou senão nem eles, né? Então. Ou senão ele vai pra um sebo aí. Aí, ó. Você é louco, mano. Vai saber, né? Mas é assim, cara, é um livro que, pra quem tiver a oportunidade de pegar pra ler mesmo, mano, eu indico pra caramba. E é um livro pra você debruçar com calma mesmo, tipo, fazer o rolê inverso desse que a gente tá comentando agora, de correria. Não dá pra ler na correria, tá ligado? É um livro pra ler na calma, pra você entender tudo que tá rolando ali, mano. E é uma história muito boa mesmo. Indico demais.
Então. E aí você imagina esses livros, se hoje a gente tem uma dificuldade para ler livros fáceis, né? Que se você não consegue se conectar na história porque tá tudo muito rápido, imagina um livro desse que demanda um pouco mais de paciência, né? Demanda um pouco mais de atenção. Porque, cara, às vezes o livro é atenção mesmo, né? Você precisa ter uma atenção ali naquilo que o cara tá dizendo, porque se você perder uma partezinha mínima daquilo que ele disse, você já perdeu o livro. Pode crer. É bem isso. E aí vai voltar tudo? Eu não sei se eu tenho coragem de voltar tudo, não. Cara, assim, só que quando, tipo, passa uma parada do livro, assim... Porque, geralmente, quando acontece isso, quando você leu, mas você não leu com uma atenção tão aguçada assim, Sim. E aí chega num ponto do livro que você fala, puta, mano, perdi alguma coisa aqui. Mas você sabe onde você tem que voltar. Pelo menos eu sou assim, né? Se eu perdi alguma coisa do livro, puta, peraí. Chamou o cara aqui disso aqui agora? Ou você lendo que assim, o melhor livro pra você ver se você tem atenção ou não são os russos. Mano, cada pessoa tem 4 nomes, porque o cara vai chamar o cara de Raskolnikov. O cara vai primeiro chamar o cara de Raskolnikov. Depois vai chamar o cara de Nikolai. Depois vai chamar o cara de Nick. Depois de Nikolai. E é cada personagem, não tá falando de um só, né? Todos os personagens que aparecem durante a história tem tipo uns 4 nomes diferentes pra cada um. Ou você pega Oceanos de Solidão, que tem um monte de Aureliano Buendia lá. Puta, mano, eu acho que esse é até mais difícil, viu, velho? Então. Porque o mesmo e aí nome, o cara tá mano. falando, você não sabe se é o primeiro, se é o sobrinho, se é o neto, se é o... Cara, se você não tá ligado ali na história, você se perde, cara. Mas essa é a riqueza da literatura, eu acho. Isso é uma outra parada que a Paula falou quando tava trocando ideia, que é um campo muito propício para experimentação, né? Acho que é mais do que outras mídias parecidas, né? É um lugar que tem como experimentar mesmo. Você fazer, mano, eu vou fazer uma parada diferente, vou botar o fim no começo, vou botar, tá ligado, o meio no fim, vai ser uma parada louca aqui. E é propício, tá ligado? Porque você sempre pode pegar um livro e falar, mano, que bagulho diferente, né? Claro que vai ter uma galera que vai... Cara, você tá falando de... Não, você tá falando de livro diferente, você quer ver o cara dessa geração, a galera dessa geração agora pifar, pegar o Sonho e a Fúria do Faulkner, cara. Vixe, eu não li. O cara vai pifar. O cara vai pifar, porque a primeira pessoa que conta a história é um cara que tem uma deficiência mental, cara. Caralho. O primeiro narrador já é o... Aí você fala assim, meu, isso aqui é o quê? Pra desistir? Não, tem a sua... Aí você tem pedaços, fragmentos da história que ele vai contando. Mas, cara, também é um livro riquíssimo, cara. Que, assim, se você desanima, você vai perder uma baita de uma pérola. E tem também aquela discussão que a gente teve com... Eu esqueci, como é que era o nome daquele maninho do Clube de Literatura lá? Clapeyron. Isso, esse aí, pode crer. Cara, sabe, você acredita que na época que a gente falou com ele, eu não concordei muito? Quando ele falou aquela parada, você vai lembrar, ele falou aquela parada de um livro sem obrigação nenhuma, sabe? O livro não tem obrigação nenhuma, você não tem que sair melhor de um livro quando você termina, tá ligado? Lembro. Então, e eu não gostei muito quando ele falou isso naquela época, mas eu tô muito do lado dele agora, tá ligado? Acho que ele tava, tipo, mais pra frente do que eu nas ideias, naquela época. Porque hoje eu tenho, tipo assim, total, até voltando naquela ideia do guilty pleasure e tal, eu tenho total, que tipo, tem livro que é isso mesmo, é livro pra você ler e sem obrigação nenhuma, ler só por ler, só pela diversão, tá ligado? Sem obrigação de sair uma pessoa melhor. Talvez a gente, dando essa responsabilidade pro livro, talvez a gente perca a essência que é, cara, você lê e... Cara, pode ser bom, pode ser ruim. Eu acho que o livro também tem essa potência de
Aí é o que você disse um pouco atrás aí, a questão da subjetividade, que, cara, a subjetividade nada mais é uma coisa construída por um ser único, cara. Então, eu vou ler o mesmo livro que você, mas eu posso não ter os mesmos insights que você vai ter, né? O livro vai bater em mim de outra forma. Então, eu acho que o livro ele é uma potência, sim, mas, como eu disse, se a gente dizer que o livro muda as pessoas, você vai ver intelectual que é ignorante pra caramba. Então, assim, em toda a sua completude, o livro ele pode fazer com que o cara tenha uma visão de mundo totalmente interessante, assim, de ouvir o cara dizer a visão dele do mundo, mas, assim, ele pode ter preconceitos, ele pode ter várias coisas que tá ali já, e que às vezes o livro ele vai tocar em pontos importantes, mas só se o cara der abertura para ele ouvir aquilo que o livro está querendo dizer também, né? Então acho que esse é o ponto. Você pode ler um Gabriel Garcia Marques e vai ser um livro bom, mas para você é só um livro que trouxe a mensagem que ele deveria trazer e acabou. Só que você pode ler esse livro com outra mentalidade, buscando outras referências e entendendo o que passou na cabeça dele quando ele estava escrevendo o livro, né? Aí você vai ter uma outra visão sobre o livro que, de repente, não acho que tem esse juízo de valor também de que, a experiência que o cara teve é melhor do que a minha. Não. Né? Mas eu acho que o livro ele tem essa potência, né? Por exemplo, de discutir temas que de repente você por livre e espontânea vontade não teria essa vontade de pesquisar, por exemplo, né? Então às vezes o livro ele vai tratar, por exemplo, de uma temática LGBT. De repente o cara nunca teria esse contato com essa literatura, de entender a cabeça de um personagem que tem essa vivência. E aí o cara entra em contato com essa literatura, o cara fala, puta, mano, agora eu consigo entender um pouco melhor essas pessoas. E vai ter o cara que vai falar assim, não, cara, esse livro é uma bosta. E pode ser um intelectualão, né? Tinha que ler um livro que o cara é gay, sabe? Então acho que tá muito... Acho que a abertura tem que ser... Pro livro fazer a diferença, acho que a pessoa precisa estar aberta pra sofrer essa alteração, né, na vida. Mas eu acho que para além disso, cara, tem que ter essa desobrigação do livro, sabe? Tipo assim, aquele lance que vende pra você, tipo, esse livro é o livro que vai mudar a sua vida, vai fazer tua cabeça, e você já pega o livro com uma pressão do tipo, mano, eu tenho que extrair tem que extrair a resposta do segredo da vida daqui, tá ligado? Já gera uma frustração logo no começo, se você lê e fala, puta, que história bosta. Que é mais ou menos aquela minha história com o apanhador no campo de centeio. Pra mim, foi vendida por muito tempo como, tipo, cara, essa é a Bíblia dos americanos. Era a referência de quem não era intelectual, era tipo, nas histórias eram, tipo assim, nossa, você está lendo o apanhador no campo de centeio, tá ligado? Era assim, você subiu pra outro nível agora, tá ligado? E aí a gente assistia os enlatados americanos, né, mano? Na minha cabeça criou, tipo, toda uma ficção de que esse livro era a última Coca-Cola do deserto, tá ligado? E, tipo, mano, nem é ruim, tá ligado? Nem é ruim o livro. Nem é ruim, mas, assim, a ansiedade que eu fui pra cima dele, do tipo, cara, agora que eu consegui o santo graal da literatura, tá ligado? Gerou decepção só, mano. Sabe? Poderia ter. E tem a parada mais louca ainda. Mas você ia falar, continua aí, mano. Poderia? Eu falei que a minha experiência poderia ter sido muito mais rica com esse livro se eu tivesse pego ele do tipo descoberto assim do nada, tá ligado? Pô, que nome interessante, vou ler, tá ligado? Coisas assim, sem pressão, mas pra mim foi vendida a história do Santo Graal do apanhador no campo de centeio, tá ligado? Sim, e tem uma parada também que esses dias eu ouvi um escritor falando, né, que
era num podcast sobre literatura, e uma das perguntas do host lá era um livro para esquecer, né? E aí a resposta do cara é assim, cara, eu queria esquecer o meu livro, porque o feedback que eu tive das pessoas que leram meu livro me mostrou várias coisas que eu não tinha percebido no meu livro. Então, cara, olha que parada louca, né? E eu acho que isso deve acontecer muito, cara. Do tipo assim... E não só deve acontecer, que a gente tem essa experiência, por exemplo, quando você assiste um filme, e aí esse filme tem um final aberto, pronto. Aí você já começa a ter 300 pessoas indo pros fóruns, para as redes sociais e falar, não, olha, aqui o que aconteceu foi... O fulano pensou... Cara, o fulano não pensou em nada. O cara não pensou em nada, cara. Ele só fez o final aberto pra você decidir como que vai ser o teu final, cara. Na tua cabeça, sabe? Ou será que... Ah, não, mas olha só. Em tal parte ele mostrou que a cena tal era pra ser assim. Cara, então... Eu acho que isso deve acontecer também com a literatura, cara. De você escrever uma coisa com a tua estrutura, com aquilo que você planejou, a cena do jeito que você escreveu. E, cara, a subjetividade do outro cara que tá lendo o teu livro vai levar ele para outro local, sabe? Com outras referências. E aí o cara vai compartilhar com você. Você vai falar assim, caramba, meu, olha... Nem tipo... E se for muito melhor do que aquilo que você escreveu... Você vai falar, não, cara, realmente eu pensei... cara, realmente, inclusive, mete logo um... Mas é isso, cara, eu acho que a literatura, cara, é uma coisa muito interessante, né? E eu acho que o que o escritor... Eu ouço muito, cara, a galera falando mal do Thomas Mann, né? Não li a biografia dele, mas é um cara meio que, pelo que eu ouço, tem vários problemas, assim, né? Tipo, de escrever uma coisa e ser outra pessoa e tal. Mas se o cara ele for um escritor e ele for humilde, cara, eu acho que a potência do livro dele e as coisas que ele pode colher no decorrer do caminho, acho que são diversas, né, cara? Porque, meu, às vezes é aquilo. Você lê uma obra daquela que a gente leu junto lá, pô, do Zafon, cara, era tipo assim, sentar pra trocar uma ideia com o Zafon. E aí, mano? Essas paradas que você escreveu aí. Total. Ligado? E o cara, não, escrevi por isso, por aqui, assim, pô, cara, o Lucas... Ou não escrevi, não tem nada a ver se você tá pensando. No episódio que eu fiz com ele aqui pro Quem Você Pensa Que ele tá com uma banda nova, né? E eu ouvi o CD pra trocar uma ideia, né? Pra falar sobre o play novo e tal, né? E tem uma música lá que pra mim, desde a primeira vez que eu ouvi, ela soou muito sobre um negócio de dependência emocional. E muito, tipo... a letra me parecia muito um lance de um relacionamento em que tinha dependência emocional, tá ligado? Mas relacionamento mesmo, tipo, homem-mulher, coisa assim, tá ligado? Relacionamento, né, nesse naipe. E aí eu falei pra ele isso, e ele falou, mano, não pensei nisso não. Na hora que eu fiz a letra, não era nisso que eu tava pensando não, tá ligado? Ele falou, não. Ele falou assim, eu acho legal. Ele falou assim, eu acho legal quando vem o pessoal dar feedback, assim, porque às vezes é bom saber, né, o que as pessoas entendem, mas eu fiz pensando em outra coisa, não era isso. Mas até o que você tá me falando faz sentido. Então, mas é interessante essa parada de música, cara, porque se a pessoa não te falar um contexto, cara, meu, vai te abrir margem pra muita coisa, cara, pra muita coisa. Eu lembro quando surgiu um boato, né, uma fanfic, de que uma das músicas que o Djavan tinha feito tinha sido por uma mulher que faleceu porque o parto foi muito difícil e
E aí tinha a ver com aquela música... tinha aquele refrão da música que era no meu jardim da vida, no meu jardim da vida, ressecou, morreu, no pé que plantou Maria, nem Margarida nasceu. Então, de acordo com essa frase, os caras criaram essa história de que não, a esposa do Djavan faleceu, e aí a menina nasceu e tal, e cara, assim, uma história totalmente inventada. E aí, cara, você vê como que é a loucura, né? Ele com essa questão de internet, rede social e tal, ele vai dar uma entrevista e ele fala, gente, isso aí não aconteceu, não tem nada a ver, eu escrevi essa música, tal, mas é totalmente essa história de que minha mulher faleceu, não tem nada a ver. Então, cara, é a capacidade que a gente tem de tentar solucionar problemas, né? E uma outra coisa que eu acho que também acontece é que a gente escuta as músicas e a gente já meio que às vezes não entende direito o que a letra tá dizendo, ou, né? E aí você vai criando várias histórias, tipo, não, puta, pra mim essa música aqui Eric Clapton, né? Aquela música famosa dele lá do Tears in Heaven, cara, que é uma música tristíssima, cara. Que tem todo um contexto que o filho dele estava passando por uma situação difícil, não sei, acho que se matou, parece. Então tem uma história a música, e o cara canta como se ele estivesse cantando pra mulher dele, né? O fulano que aprende a tocar música no violão. Eu lembro também, tem uma entrevista do Renato Russo, do Legião Urbana, que ele tá putaço da vida porque a galera tá querendo cantar Pais e Filhos. O cara canta Pais e Filhos e tal, e todo mundo... Cara, é uma música depressiva, cara. Você não entendeu a letra. Né? Então, tipo, isso diz muito sobre a gente, cara. Sobre como a gente tá atento pras letras, sabe? Cara, né? E se a gente for trazer o exemplo da nossa experiência com a religião, cara, às vezes você tá ali na igreja, você tá cantando um monte de coisa e você tá, sabe, naquele movimento de não, irmãos, vamos dar as mãos e tal, mas, cara, você tá tretado com 30 pessoas na igreja e você tá lá, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos, lado a lado, andarmos com Jesus, mano. Não, né? Bate na mulher, sabe? Então, é importante, cara. Essa parada da leitura aí é muito importante, da interpretação, né, cara? Mas tá escrito e, cara, a gente... a loucura da vida... Mas acho que essa é a loucura da vida, tipo... E assim, outro dia, cara, eu tava trazendo um pouco sobre essa experiência da psicologia, né? A gente tava falando sobre alguma coisa, cara, sobre a questão da realidade, sabe? E se você for parar pra pensar, cara, a realidade, cara, ela é muito complexa, cara, porque existe uma... Sim, pra caramba. Existe uma defasagem tremenda na nossa comunicação, cara. Então, às vezes, assim, você tá numa situação, sei lá, a gente tá aqui gravando um podcast agora. Cara, a gente tá nessa conversa e tem a linguagem, que é o meio onde a gente se entende, né? A gente fala o mesmo idioma, mas, cara, às vezes você tá me falando uma coisa e eu tô interpretando outra que não tem nada a ver com aquilo que você tá me dizendo, cara. Então, essa parada da realidade, ela é muito complexa, cara. Eu sou da opinião que não tem uma coisa pra se chamar de realidade, tipo, a realidade é isso aqui. Eu acho que tem percepções, né? Percepções da realidade. E é bem subjetiva, bem, tipo assim, a sua percepção é diferente da minha, que é diferente da Alessandra, que é diferente dos seus filhos e tal, né? O lance da defasagem que você falou aí é onde complica tudo, porque como que eu consigo conectar a minha percepção da realidade com a sua se o meu desenvolvimento com a linguagem é totalmente diferente do seu? As minhas ferramentas de interpretação dessa percepção, sei lá, eu tenho uma caixa de ferramenta completa, você tem aquele kitzinho tá ligado? É bizarro, cara, é bizarro. Se a gente for parar pra pensar e assim, às vezes você tá num bate-papo ali, sei lá, e aí acontece uma cena estranha. E aí você leu de uma forma.
Se você for perguntar pra outra pessoa, ela leu de outra forma que não tem nada a ver, cara. E assim, aí pra você conseguir encontrar uma coerência na ideia de tipo assim, não, cara, o que eu vi foi o que aconteceu. Não, cara, o que você viu é um pedaço daquilo que aconteceu, né? É justamente essa ideia de tipo, é um ponto de vista daquilo que aconteceu e, cara, é uma coisa louca, cara, é uma coisa louca essa parada. E aí se você ficar pensando nessas paradas, você dá um nó na mente assim, porque às vezes você fala uma parada que tem aí você pensa, não, puta, eu falei isso nesse sentido de, sei lá, puta, eu quis dizer isso. E aí se você for falar com a pessoa que te ouviu, cara, ela pode ter entendido uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você disse, cara. Eu comentei aqui em um episódio anterior, é um vídeo que eu vi do TikTok de um psicólogo, que ele explica uma parada que chama dissonância cognitiva, que é a incapacidade mesmo de uma pessoa interpretar o que você falou, tá ligado? Ela vai ouvir exatamente o que você falou, mas ela não vai conseguir interpretar o sentido que você queria dar pra ela. E ele dá um exemplo, tipo, você falar uma coisa básica do cara, eu amo o azul. E vem uma galera pra te, tipo, brigar com você falando, por que você odeia o verde? Tá ligado? Qual é o seu problema com o vermelho? Entende? Cara, tipo, é uma incapacidade de entender sim. que você falou, tipo, não, eu prefiro essa aqui. Eu não falei que eu odeio aquele ali. Tá ligado? É bizarro. E a gente tá, tipo, cara, cercado por todos os lados E eu acho que, de novo, tem a ver com esse negócio, com esse momento que a gente vive de tecnologia, né? Que abriu mais portais do que aqueles do Doutor Estranho no Ultimato lá, né? De comunicação com as pessoas, né? E aí, cara... Sim, porque aí você vai ter que estar a todo momento tentando destrinchar, ou não vou nem usar o termo destrinchar as coisas que você precisa falar, mas vai chegar num ponto em que você vai ter que ficar calado. Não dá pra falar mais, né? Você não vai poder falar. Por quê? Quando você fala alguma coisa, a pessoa interpreta de uma forma totalmente diferente aquilo que você falou. Ou você falou assim, para citar um exemplo, numa situação onde duas pessoas podem chegar ao ato de sair na mão, por exemplo, de brigar, de ir para o lado da violência. E aí você fala assim, puxa, cara, a minha preocupação a gente vai esperar um momento em que a galera vai sair na mão? Essa é uma fala. E aí a pessoa entende assim, não, o cara tá incitando a violência, porque ele tá falando que duas pessoas vão sair na mão. Onde já se viu isso? Então, é justamente esse é o ponto. A dificuldade em interpretar textos, interpretar falas, interpretar esqueci o nome agora, uma charge, ou o que tá na entrelinha, sabe? Tipo, eu tô aqui com um discurso, né? Um discurso polêmico, mas eu tô aqui falando pra você de um jeito que o meu discurso tá nas entrelinhas, e você não vai captar isso que eu tô dizendo, porque eu tenho uma capacidade de comunicação muito, muito interessante. Eu falo as coisas que eu quero falar e tô aqui dando vários sinais de que eu sou um red flag, que eu sou um machista, que eu sou homofóbico, e você não captou ainda. Porque o meu discurso, ele tem esse ar de ser soft, de ser sutil, de ser agradável, e eu tô só aqui, só batendo em você. Então acho que é uma capacidade que a gente, assim, já era difícil por essas questões de classes sociais mesmo, né, de acesso à informação e
e a capacidade de interpretar a vida, isso já que é um pouco daquilo que o Lucas comentou com a gente no instante, né? Que às vezes o cara tem menos ferramentas que você. Então acho que a gente já tem essa defasagem, né? De repertório. E aí, cara, hoje a gente vai se deparar com uma molecada que já não leva em consideração isso. Então, tipo, eu leio o mundo desse jeito e, cara, você passou sabe, já não tem mais, passou da idade já, né? Então um cara que, igual a gente, de 30, 40 anos, já é um velho. Pra essa molecada a gente é um velho. Que a música já não conecta mais. O gosto, tipo, cara... você gosta do quê? Você gosta de carro? Não gosto de carro. Você gosta do quê? Gosta de futebol? Não gosto de futebol. Você gosta do quê? Não gosto de nada. Não gosto de nada. Eu gosto de Fortnite. A própria cultura do trabalho também, né? Que a gente cresceu em uma cultura de trabalho que era de permanência, né? Cara, você fica aqui até quando aparecer uma coisa melhor. Né? Isso pode ser 5 ou 10 anos, para mais até. E se você vê hoje uma molecada aí na idade da Beatriz e do Eduardo que fica mais de um ano em uma empresa só, um feito, tá ligado? Para ser comemorado com Roger, porque eles não ficam, né? A cultura de trabalho deles é totalmente outra, é um lance muito de escalada, né? E tem um lance também de realização. O trabalho, a nossa cultura de trabalho era tipo, cara, o trabalho é o lugar que você vai para ganhar dinheiro e pagar suas contas, né? E para eles tem muito um negócio de realização, sabe? Se esse trabalho não me realiza, tchau, tá ligado? É muito mais fácil de trocar, né? E tipo, não tem negociação, né, cara? Não. Já apareceu outro aqui que, sabe, não tem negociação, planejamento, não tem nada. Tipo, apareceu outro e eu tô indo pro outro, porque ele aparentemente é melhor, né? E pra gente, na nossa idade, é um negócio até meio bizarro, né? Se você falar assim, né? Porque a cultura é bem outra, né? Então, cara, é necessário hoje em dia, sei lá, cara, tentar entrar em contato com essas culturas, com essa cultura dessa galera de hoje em dia, né? Dessa molecada de hoje em dia. Então, é um grande desafio, assim, cara. Eu fico pensando, né? Eu, enquanto um estudante de psicologia ainda, eu me coloco nesse lugar, cara. Vou pro 3º ano agora, então... cara, E quando os professores falam que o profissional de psicologia, para ele exercer um bom atendimento e prestar um bom serviço, ele precisa estar em constante atualização, cara. Ele precisa estar sempre lendo. E, cara, é bem essa a ideia. Por quê? Imagina, se eu for tratar, ou ouvir, ou atender essa galera que já não faz parte da nossa geração, a gente já tem várias personalidades e identidades de pessoas que são totalmente diferentes, a gente tendo essa ideia de geração como um delimitador. Então, entre nós que somos aí da faixa de 30, 40 anos, sim. Já existe, cara, um mar de diferenças. Então, agora você imagina você aumentar essa régua, né? E ter essa galera. Por exemplo, imagino que os profissionais de psicologia que forem atender as crianças e os adolescentes, cara, o nível de atualização para eles é surreal, eu acho, assim. É um desgaste muito grande, assim. Mas talvez, cara, não sei, se tratando de um curso, você vai saber falar muito mais do que eu, né? Não, às vezes não. Às vezes não. Mas o que eu ia dizer é que, assim, é que a nossa presença no mundo digital, só à disposição, sabe? Só à disposição de estar presente para tentar entender a mudança, tentar pegar ela no começo, talvez já seja de grande ajuda, né? Claro que, assim, especializar é necessário sempre, e eu acho que aí não é só para o psicólogo, eu acho que qualquer profissional que lide com qualquer área do conhecimento e saúde mental e ensino, coisa, eu acho que já está implícito quando você escolhe uma carreira desse tipo, tá ligado? Tem que ter, não tem muito o que se fazer a respeito, mas em se tratando de movimentos, assim, da tecnologia e da molecada e tal, talvez uma presença, sabe, uma disposição
sensação de estar ali, mesmo que seja como observador, né? Se você se fechar no mundo do eu sou o doutor, e talvez seja uma furada. Mas se você estiver ali, sabe, tipo, mesmo que seja como um observador, olhando o que tá acontecendo, tentando pegar as tendências no começo e tal, talvez já, tipo, ajude bastante, tá ligado? O domínio da linguagem e da comunicação dessa molecada vai ser super importante, né? Até para você ter um ouvido, isso é justamente importante, porque a gente já tem esse problema do ruído na comunicação, né? De tipo, o emissor dizer uma coisa e a gente já tem esse problema. Mas aí é ampliar essa escuta ao ponto de você dominar pelo menos o vocabulário dessa galera, porque, cara, o vocabulário já é uma coisa que é totalmente desconexo com o nosso, né? Pelo menos pelo que eu percebo. Então, e as coisas mudam muito rápida, né? Tinha o Grinch, né? Que eles estavam falando outro dia. Cringe? Essa é cringe. Puta, aí daqui a pouco do nada, não. Quem fala cringe já é ultrapassado. Já é paia. Primeiro é paia. Então, assim, esse mecanismo, esse de estar atento a essas frases, sabe? É um constante se você for pegar pelo lado da psicologia, e acho que até mais da filosofia, esse momento que a gente vive de overdose de informação, de tudo que você quer saber, tá um estalo de dedo, tá ligado? Na tua mão, a sensação que ela cria é uma sensação de niilismo, né? Assim, uma sensação de vazio, né? Porque você não tem nenhum tipo de labor, não tem um tipo de esforço para acessar isso, tá ligado? Então, acaba ficando sem sentido, né? Fora que, assim, outra coisa que eu falei também faz pouco tempo em um episódio, a própria conceito de tempo real, de você saber as coisas de todo lugar em tempo real. Cara, além do lance de passar uma sensação de niilismo, também passa um monte de sinal confuso, né? Sabe, por exemplo, aquela coisa que a gente vê volta e meia na internet, o pessoal falando, internet e jornal em geral, sobre violência, sabe? Sobre, tipo, nossa, esse mundo tá perdido, olha a crueldade, né? Pra mim, ela vem muito do fato de você estar sabendo no momento que acontece em todo lugar, tá ligado? Porque eu acho que a violência em si, ela até diminuiu, sabe? Ela não aumentou, ela até diminuiu. Se você pegar qualquer história aí, tipo, livro dos perseguições de mártires, coisas de, tipo, romanos, gregos, nórdicos, cara, o nível da crueldade ali era outro, era bizarro, sabe? Era bizarro, né? Só que a gente vai ficando mais... a partir do momento que a gente cria uma civilização, uma sociedade, a gente vai ficando mais sensível a essa brutalidade, tá ligado? Tipo assim, a gente tá num ambiente fechado, então quando acontece uma brutalidade ali, ela dá uma chocada na gente, né? E aí, essa ideia de você ter um acesso ao mundo inteiro, tipo, estão jogando bomba e matando as crianças na Palestina, e você fica sabendo agora. Ao mesmo tempo que você tá sabendo que teve mais um tiroteio em massa nos Estados Unidos, e que você tá sabendo que aqui na rua de trás da tua casa teve um maluco que se matou, tá ligado? Tipo, vem tudo isso de uma vez pra você, numa scrollada do celular no Twitter. A sensação que passa pra você é que, cara, o mundo endoidou. Tá todo mundo ou tá se matando, ou tá matando o outro, né? Ou a crueldade chegou em níveis absurdos. Mas, pra mim é um sinal confuso. Pra mim é tipo é ruído, tá ligado? Eu acho que a violência é sempre a mesma. E talvez o cara que tá numa ilha sem internet, sim, por alguns dias e tal, sim, o cara esteja vivendo num momento de paz, né? Porque ele não tem essas informações. E é o que eu acho que acontecia com a gente antigamente. Porque, por exemplo, o nosso meio de saber fatos antes da internet. Cara, o que passou no jornal à noite é porque aconteceu
de manhã, de tarde, provavelmente, né? Então, os caras não teve tempo de falar na hora, então passou a noite. E o que passou Hoje você tem uma defasagem nisso, né? Na atualização do jornal, por exemplo. Você vê uma notícia no teu Instagram, no seu TikTok, e você só vai ver num portal, sei lá, nacional, ou no Jornal Nacional, já não é mais notícia, cara. Você já sabe, já Não, passou. É verdade. E o cara vai falar lá, mesmo. mas o cara já tá defasado, porque, já sei disso aí. E antigamente não, antigamente você tinha esses locais como justamente o local onde você obtém informação, né? O jornal impresso, por exemplo, o cara tinha que brigar para ter a foto da capa na madrugada do dia anterior. E o que aconteceu depois do fechamento do Jornal da Noite, do Jornal Nacional, já era, bicho, você só vai saber amanhã, tá ligado? Com sorte no jornal de papel, na banca, né? E, cara, tipo, por mais que pareça que era muito mais lento e atrasado, também criava mais um ambiente de segurança, Sim. porque você tinha um tempo pra ruminar os acontecimentos, tá ligado? A partir do momento que tudo vem de uma vez pra você, tanto do Japão, quanto da Palestina, quanto do teu bairro, né? Tudo de uma vez, numa scrollada da tua rede social. Cara, é caos, velho. É a sensação de niilismo mesmo. Tipo, mano, nada mais tem sentido aqui, E hoje é assim, cara. A gente tinha antigamente aquela frase, né? Não, notícia ruim chega rápido. Muito mais rápido. Se aconteceu alguma coisa, a gente vai... Cara, hoje em dia tá muito mais rápido. Se acontecer um acidente com um familiar teu, Bem isso. minutos depois que aconteceu, você já tá sabendo. Chega pra você um zap da tia do zap que vai te falar, fulano... Então aí tem... Eu acho que tem um mega desafio pra galera aí que vai tá nessa área da psicologia e filosofia, que eu acho que nesse ambiente também ela adquiriu um novo papel, né? Porque a filosofia, ela tem essa parte de pregar o niilismo, mas ela tem uma parte de explicar ele também de um jeito que talvez traga algum tipo de conforto, né? Sabe? Um conforto, sei lá, de entender o absurdo. De tipo assim, cara, é caos mesmo, mas tem o lado bom, não é tudo ruim, tá ligado? Então acho que ela tem nesse ambiente tecnológico que a gente vive, ela tem um novo papel, assim como a psicologia. Mas é um lance de desafiador, tá ligado? Bem louco. Sim, cara. A gente tem trabalho pela frente aí, cara. Então, Rogério, eu queria agradecer, cara, por esse tempo aí da gente desenrolar essa ideia de novo, mano. É sempre divertida e é muito fácil a gente perder noção do tempo, né? Enquanto tá debatendo essas questões, né? Agradecer você dispor desse tempo, velho. E, mano, curti, como de costume, esse bate-papo. Já vamos ver um próximo aí pra gente aprofundar mais no rolê da psicologia. E logo menos você tá aqui de novo, velho. E manda uma mensagem aí pro pessoal, um tchauzinho e bora. Boa, eu queria agradecer aí por esse papo também, foi muito legal. É sempre um prazer a gente bater esse papo. Queria dizer pra galera que não tá me vendo, mas está me ouvindo, que eu estou numa condição física boa, viu? Aquela piada que eu fiz no início da academia era só uma piada. Brincadeira, não era não. Mas é isso, gente. Foi um prazer. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. E no próximo estarei. Pode chamar e vamos bater esse papo aí. Vamos falar sobre psicologia. Tem muitos temas interessantes aí. Psicanálise, psicologia histórico-social. E vamos pra cima, cara. Foi muito bom. E um abraço pra vocês aí. E até mais. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Creio que a gente chegou aqui numa conclusão legal aqui dessa conversa. E como a gente já sinalizou, tem mais por vir ainda, né? Vai ter volta. Por hoje é isso. E um abraço e até a próxima. Tchauzinho. Esse episódio usou áudios de Clóvis de Barros, Choque de Cultura, Paula Febe, Porta dos Fundos,
Valeu.